Então vamos aqui a palavra nessa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, no capítulo 17. Amém? Vamos ler a partir do verso 6. Essa aqui é a oração de Jesus. Nós vamos ler a oração de Jesus nessa manhã. Fala assim: Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. E aqui a gente vê Jesus Cristo falando dos discípulos ao Pai. Esse é o momento antes dele ser preso. E ele fala sobre o reconhecimento dos discípulos de que ele era o Cristo. Eles já tinham reconhecido que Jesus não era um ser humano qualquer. E Jesus estava clamando pela proteção divina sobre a vida deles. Né? Jesus começa a interceder pelos discípulos nesse momento, pois eles vão ficar e Jesus vai voltar para o Pai, e eles serão os responsáveis por cuidar da missão que Jesus iniciou. Eles seriam os responsáveis por espalhar a palavra do reino quando Jesus fosse recolhido aos céus. Eles haveriam de continuar os milagres e prodígios sobre a terra. E Jesus estava clamando pela vida deles. Falou: Senhor, enquanto eu estive com eles, eu os estive protegendo. Quando eu não estiver mais aqui, Pai, continua os protegendo, para que eles possam continuar crescendo, que eles possam continuar, glorificando, trazendo a tua glória sobre a terra. E nós vamos continuar aí do verso 13, o próximo. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E aqui Jesus está falando que a palavra de Deus, ela que nos tira do mundo. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente percebe que a gente já não é mais o mesmo. A gente já não fala igual. A gente já não age igual. A gente não sente mais o mesmo prazer nas coisas do que antes. E por isso que a gente começa a enxergar que nós não nos encaixamos mais no mundo que nós vivemos. E começamos a nos sentir incomodados pelas coisas que acontecem ao nosso redor, não é mesmo? Muitas vezes a gente percebe que o nosso círculo de amigos já não dá mais para ser o mesmo, porque entra em conflito com aquilo que você está aprendendo, com a palavra de Deus. Muitas vezes é o relacionamento com alguns familiares que começam a atrapalhar. Depois que você começa a conhecer, você começa a ver que não há muita mais comunhão, porque os interesses, as piadas, os momentos de lazer já não começam a bater. As prioridades da nossa vida começam a mudar a partir do momento que nós recebemos a palavra de Deus.
E Jesus está falando isso no verso 14, que Ele nos deixou a palavra de Deus e o mundo nos odiou. O mundo nos odeia porque nós não agimos igual. Nós vamos na contramão daquilo que Ele nos leva a querer. Ele nos leva a querer viver uma vida só de busca de alegria, de autorrealização, que nós percebemos que sem a palavra de Deus é totalmente vazia. E não há mais sentido. Porque é um momento de prazer que passa em um piscar de olhos. E depois que passa isso, você se sente vazio ou talvez pior do que antes. E Jesus está falando que nós seremos diferentes. Porque nós não somos do mundo, como Ele também não é. E nós temos que entender isso como igreja de Cristo. Nós não somos como o mundo. Porque Jesus não era como o mundo. Jesus não agia como as pessoas do seu tempo. Ele trouxe novas perspectivas de vida. Ele anunciou um novo caminho, um novo alvo. Algo que o ser humano deveria de buscar e querer. Que é a salvação, né? E ele continua no verso 15: não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Quem que está agindo no mundo? Segundo Jesus, o maligno. E por isso que ele clama para que Deus nos proteja de todo ato do Satanás. Quando a gente conhece Jesus, as nossas percepções das coisas vão mudando, né? Tudo que está à nossa volta muda e a gente começa a enxergar certas coisas que a gente fazia, que muitas vezes não tinha sentido, e que depois que a gente conhece Jesus, a gente vê, opa, isso aqui me leva a pecar. Isso aqui eu não posso mexer porque isso aqui vai me levar a errar. Então Jesus está falando com Deus: eu rogo para que o Senhor os guarde. Porque eu sei que vai ser difícil a caminhada deles na terra. Mas eu não quero que nenhum deles se perca. Não quero que nenhum deles caia na tentação e no meio do caminho lance a mão do arado e não queira mais trabalhar na obra. Porque o propósito da vida deles, Pai, é que eles sejam usados por Ti, para que eles possam levar o Evangelho a todos. Vamos ler mais um versículo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Mais uma vez Jesus afirma: eles não são do mundo, como eu também não sou. E aqui você vê nessa repetição que Jesus faz na oração dele um ponto importante: procure não ser o que o mundo é. Procure ser a diferença. Procure ser a luz que brilha em meio à escuridão. Procure ser o sal da terra. Procure passar por essa vida não sendo imperceptível, mas marcando a vida das pessoas pelo que Jesus fez na sua vida. A diferença que Ele é em você. A semente da palavra que está no seu coração tem que crescer e ser visível às pessoas que estão ao seu redor. E isso vai causar incômodo nas pessoas que estão ao seu redor. Porque onde Jesus passou, você pode ver em toda a Bíblia, nada foi como era antes. Não é mesmo? Tudo mudou, tudo muda a partir do momento que Jesus passou. E se Jesus passou pela nossa vida e nós o convidamos para habitar no nosso coração, como que a gente consegue continuar sendo o mesmo de antes? Não tem como. Nós vamos mudar. E aí ele continua: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós que aceitamos Jesus necessitamos de ser santificados na verdade de Deus. E que verdade é essa? A palavra dele. E como que a gente pode ser santificado se muitas vezes a gente não lê a Bíblia? Como que a gente sabe como a gente deve agir, como que a gente deve se comportar, o que a gente deve falar, se a gente não lê a Bíblia? O crente, ele não foi chamado para ficar parado. E Jesus só pode usar as nossas vidas a partir do momento que a gente se permite, conhece e muda. Né? Ou o agricultor planta a plantinha e fala assim: opa, aqui bate um sol, um vento legalzinho, eu acho que eu vou cavar aqui. Não.
O agricultor, ele prepara a terra primeiro, vê se está tudo certinho, depois põe a semente e cuida. Não é de qualquer forma. Deus não usa as pessoas de qualquer forma. Há um preparo, há uma busca, tem que ter essa parte. E o crente não pode ficar parado no meio do processo. Ele tem que prosseguir, ele tem que crescer, ele tem que buscar, ele tem que se entregar, ele tem que abrir um espaço do seu tempo, mesmo que seja difícil, para que ele possa crescer. E aí Jesus continua assim: assim como me enviaste ao mundo, Senhor, eu os enviei ao mundo. Para que Jesus foi enviado para esse mundo? Para que as coisas continuassem diferentes? Não. É igual a gente estava falando antes. Ele veio para o mundo e o que ele fez? Ele salvou o mundo, ele anunciou o reino de Deus, ele trouxe a libertação dos pecados, ele deu uma nova chance ao ser humano de ter um relacionamento com o seu Pai. E esse é o nosso papel, essa é a missão. É para isso que Jesus Cristo nos enviou a esse mundo. Não para copiar os costumes deles, ou santificar o que o mundo faz, e colocar um nome de gospel ou traz para dentro da igreja e está tudo certo. Não, o Senhor nos enviou ao mundo para levar a salvação, para anunciar o reino de Deus, que já foi iniciado com Jesus Cristo, para levar a libertação do pecado, a transformação de vida, e dar uma nova chance ao pecador de que ele mude o seu caminho. E aí ele continua aqui no verso 19: em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus, ele se santifica na verdade. Que verdade é essa que a gente leu antes? A verdade da palavra de Deus. E ele nos mostra que esse não é um processo que acontece uma vez na vida, igual quando você aceita Jesus, a partir daquele momento você aceitou e a vida continua. O processo de santificação é um processo contínuo. É algo que tem que ser buscado cada vez mais. É algo que tem que virar uma prioridade na vida do cristão. Porque sem a santidade, como que a gente chega ao Pai? O Senhor não consegue se aproximar daquilo que tem pecado. E a santificação, ela nos tira, ela nos limpa, ela nos leva a ser purificados. Nos leva a mudar o caminho para que a gente não fique caindo nas mesmas coisas do que antes. Então nós temos que nos lembrar, o processo de santificação é contínuo até o dia que nós morrermos. Nós temos que buscar. E aí eu falo muito isso com meu pai, e o meu pai fala isso que eu concordo. John Wesley é um exemplo disso. Eu acho que eu já citei isso aqui antes. Porque ele buscava a santidade. E aí ele escrevia diários para anotar o que ele fazia. E aí ele começou com essa busca pela santidade sem cessar. E ele começou a anotar o horário, o que ele fazia. E ele avaliava o nível de santidade dele na ação que ele tinha tido durante aquele horário. E ele começou a ficar maluco, porque depois de um tempo ele percebeu que por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia ser completamente santo. Porque o anseio do coração dele era ser completamente santo, a ponto de não ter mais nada de pecado na vida dele. E ele percebeu que era impossível. E aí ele falou assim: Senhor, eu estou me esforçando, eu estou me entregando, eu estou buscando. Por que eu não consigo ser santo ainda? E ele começou a ficar pirado com esse assunto. O Espírito de Deus falou: Wesley, calma o seu coração. Enquanto você estiver nesse mundo, é impossível você ser 100% santo. Você só vai alcançar o nível completo da santidade quando você estiver no céu. Deus não repreendeu ele por buscar a santidade. Deus falou para ele: filho, você está certíssimo em buscar a santidade, porque quanto mais santo você é, mais eu me aproximo de você. Mas o nível completo da santificação você só vai alcançar quando você estiver no céu. Mas é um processo, e é um processo diário. E é difícil. E eu entendo, Wesley, porque muitas vezes a gente para analisar nosso dia e eu falo: nossa, Senhor, que vergonha. Porque hoje eu
não precisava ter tido certas atitudes, certos pensamentos, certas palavras. Eu poderia ter agido diferente, eu poderia ter respirado mais quando alguém vem falar comigo alguma coisa, eu poderia ter, sei lá, controlado, contado até 10 e eu não consegui. E aí você percebe nesse processo de busca da santidade o quão imperfeito você é. O quão falho você continua sendo. E às vezes a gente se pergunta, será que eu estou conseguindo mudar alguma coisa na minha vida? Porque eu continuo errando e continuo pecando. Mas a gente vê aqui que é um processo que continua. Por mais que seja imperceptível aos nossos olhos a mudança, alguém está notando que algo está diferente em nossas vidas. É perceptível aos olhos dos outros. Por mais que a gente olhe muitas vezes no espelho e veja assim, nossa, mas eu continuo com o mesmo rosto de ontem e hoje. Tá a mesma coisa, será que está mudando alguma coisa? O processo do envelhecimento com o ser humano é assim. Todo dia a gente está envelhecendo, mas é perceptível para você? Que você está cada dia mais velho? Não. Nós temos que fazer esse processo da santidade. Pode não ser perceptível para você hoje, mas daqui a uns anos eu garanto que você vai olhar lá para trás e vai falar, nossa, como eu mudei, como eu cresci. Nós temos que continuar. E aí, Jesus nos ensina 4 coisas nesse pedaço da oração dele. Eu gostaria que você prestasse atenção e decorasse isso, e aprendesse, e levasse para a sua vida. Primeiro, nós não somos desse mundo. E ele afirma isso várias vezes. Eles não são desse mundo como eu não sou. E por isso, você não tem que tentar agir, não tem que tentar falar, não tem que tentar se divertir ou agradar pessoas que são desse mundo. Vocês já ouviram a palavra de nem Jesus conseguiu agradar todo mundo? E é verdade. Então, se nem Jesus, como que você vai conseguir agradar todo mundo? Uma hora você vai desagradar alguém. E muitas vezes, no meio do caminho de tentar agradar todo mundo, você se perde. Você esquece quem você é, você esquece o que você estava fazendo e para onde você estava indo. E quando você se perde aí, meu querido, é difícil, é complicado. E nós estamos falando aqui no meio de uma igreja onde tem gente que está indo para a faculdade, onde tem gente que vai para a escola, onde tem gente que trabalha. E às vezes a gente pensa que porque a gente não está estudando é mais fácil da gente vigiar e não se misturar com a galera do mundo e não agradar quem está no mundo. E não é verdade. Porque todo relacionamento humano que a gente tem, e quanto mais próximo a gente se torna da pessoa, muitas vezes a gente quer agradar ela. Então a gente sabe que às vezes tocar em tais assuntos a gente não pode, porque a gente quer manter a amizade. Muitas vezes a gente não vai ouvir certas músicas porque você sabe que a pessoa não gosta. Às vezes a gente não vai ler a Bíblia perto da pessoa porque a pessoa não gosta. E a gente vai mudando e deixando de ser aquilo que a gente realmente é. E nós temos que pôr para as pessoas que estão ao nosso redor o padrão de vida que a gente segue. Quem que você se diz ser seguidor? De Jesus Cristo. Então as pessoas vão ver isso em você. Há uma marca em nossa vida que é visível a todas as pessoas. E nós não podemos apagá-la. Tem como você esconder uma luz no meio da escuridão? Não. Se você conseguir esconder ela, então você apagou. Porque é impossível. Então você não pode apagar aquilo que o Senhor pôs na sua vida. Essa marca que há em você, que há no seu ser, tem que ser perceptível. Por mais que as pessoas virem o rosto, não queiram ser seus amigos, não queiram ouvir ou venham cortar quando você vem falar de Jesus, pelo menos você tentou. Você fez o seu papel, você cumpriu aquilo que o Senhor pôs na sua mão. Segunda coisa, precisamos ser santificados. Jesus repete isso várias vezes também. Vocês não são desse mundo e vocês precisam ser santificados. E, como a gente já falou antes, é um processo contínuo. E como mesmo igreja que a gente se santifica? Através da verdade. Que verdade é essa? A palavra de Deus. Terceiro passo. Fomos enviados ao mundo com um propósito.
Há um porquê da gente estar aqui. Há um porquê da gente não aceitar Jesus e morrer logo em seguida. Há uma missão dada na mão de cada pessoa que aceita Jesus Cristo, de dar continuidade à missão que Jesus iniciou lá atrás. Jesus, ele não se encaixou aos padrões da sua época, ele mudou. E esse é o nosso papel hoje em dia. E o quarto, não ore só por você. O capítulo 17 de João todinho é a oração de Jesus Cristo. Ele não orou só sobre ele. Ele estava aflito com o momento da morte, porque ele sabia que estava chegando. E se você vai lendo os evangelhos, você vê que o suor dele se transforma em sangue. E ele está clamando: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas quando você vê essa oração de Jesus, olha o tamanho da oração que ele faz sobre ele e olha o tamanho da oração que ele faz sobre outra pessoa. A ênfase da oração não deve ser o individualismo. Não é errado você orar só para você. Mas você também tem o dever de orar pelo outro, de orar pelo próximo. E Jesus ensinou isso, que você deve também orar para que Deus proteja a vida do seu irmão, para que Deus também possa livrá-lo, para que Deus possa santificá-lo, para que Deus venha usá-lo, para que ele seja uma bênção na vida de alguém. E Jesus está ensinando isso. E sobre a oração ele nem precisou falar, basta a gente observar um detalhe. Como é importante nós orarmos pela vida de outras pessoas. Imagina se Jesus não tivesse rogado pelos discípulos. O que teria acontecido com eles depois da morte dele? Será que eles teriam sido uma bênção se Jesus não tivesse rogado ao Pai para que os livrasse e os guardasse de todo o mal? Nós temos que orar. Nosso papel como um corpo de Cristo para alcançar a unidade é se preocupar com quem está ao nosso redor. E Jesus é tão maravilhoso que além de orar por ele mesmo, orar pelos discípulos, há uma terceira parte nessa oração, que é sobre todas as pessoas do futuro. E nós nos encaixamos nessa oração. Vamos continuar então mais um pouquinho? Verso 20. Minha oração não é apenas por eles, os discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Jesus clama quando olha para nós lá no futuro, para que haja uma unidade no corpo de Cristo. Para que haja uma busca de um só propósito. Né? Para que haja um olhar, para que haja uma ânsia na nossa vida. Para que nós possamos trabalhar para a mesma coisa e não ficar competindo entre nós. O propósito do reino dos céus não é cada um brigar por um posto, por um cargo, por um nome. O propósito do reino dos céus é alcançar tantas pessoas quanto forem possíveis, para que elas possam ser impactadas pela mensagem do Evangelho, assim como aconteceu na nossa vida um dia. Porque imagina só, imagina quem falou da palavra de Deus para você. Se essa pessoa não tivesse falado de Jesus para a sua vida, você estaria aqui hoje? Você teria conhecido o Pai? Você estaria trabalhando na obra de Jesus? Jesus já tinha orado por essa causa há muito tempo lá atrás. E Ele orou pela sua vida também, para que você seja usado para levar o Evangelho na vida de outra pessoa. Por isso que Ele rogou pelos discípulos lá atrás. Porque se eles não tivessem levado para outros lugares, fora de Jerusalém, ali fora de Israel, a palavra do Senhor, como que nós, gentios, teríamos sido alcançados pela palavra? Não teríamos. Não teríamos conhecido a graça, o amor e o perdão de Jesus Cristo. E muito menos de Deus. Imagina então o Brasil que fica do outro lado, lá do oceano. Como é que, né?
como que Deus trabalha na vida de pessoas corajosas, que de repente nasce da sua vida um desejo de atender ao chamado de Deus. E elas, sem medir esforços, vêm para lugares que elas nunca imaginaram. Falam idiomas que elas nunca nem pensaram que existia. E levam o amor e o carinho de Deus para as outras vidas. Imagina o impacto da vida desses missionários ao verem o resultado da obra deles. Imagina Jesus ver o resultado do sacrifício dele na cruz, ao ver essa multidão de pessoas que hoje, no ano de 2019, já aceitaram o nome dele, que disseram sim ao chamado e ao arrependimento para a mudança de vida. E saber que nós tivemos a nossa mão nesse trabalho, que nós pudemos proporcionar o anúncio da palavra de Deus, da mensagem. Saber que você orou pela vida de um missionário, que você orou pela vida do seu pastor, que você orou pela vida do seu irmão, e ele foi capaz de ser usado pelo Espírito de Deus para levar a mensagem para alguém, é maravilhoso. Por isso que quando a gente olha para o cristianismo, a gente vê que não é um trabalho individual de uma pessoa sozinha. A gente vê que é o coletivo, é várias pessoas trabalhando para que um propósito seja espalhado sobre a terra. E aí Jesus continua no verso 22. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. E ele continua: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amastes antes da criação do mundo. Olha que maravilhoso. Jesus, além de clamar por nós, clamar pela nossa unidade, para que a gente viva, né? O corpo de Cristo, ele ainda fala: Senhor, mas eu não quero só que eles sejam alcançados, eu quero ter eles comigo. Eu quero que, olha só, onde eu estou, quero tê-los comigo onde eu estou. E vejam a minha glória, vejam o teu reino, quero que eles estejam conosco. Para que eles vejam, porque me amaste antes da criação do mundo. O momento que Jesus ia passar era dificílimo. Ele já estava sentindo isso. Mas ele sabia que o Pai não estava o rejeitando. Ele sabia que o amor do Pai estava nele ainda. Ele sabia que ficaria sozinho, mas ele ainda assim tinha certeza do amor do Pai sobre a vida dele. E Jesus, quando ele fala sobre a glória, ele fala sobre a manifestação do poder dele, sobre sentir a presença dele. E nosso papel é levar para que outras pessoas possam ver também a manifestação do poder de Deus, possam ver a glória de Jesus brilhar sobre a terra, possam saber que há um Deus que se importa com elas, há um Deus que tem uma ânsia de conhecê-las e quer tê-las com Ele. E aí ele continua: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O amor de Deus só nos alcança a partir do momento que nós nos tornamos um com Jesus Cristo. Porque sem Ele nós não conseguimos conhecer o Pai. Se não é através do intermédio de Jesus, a gente não consegue alcançar. Ué, mas Deus não ama todo mundo? Sim. Mas só vive o amor pleno de Deus aquele que consegue se aproximar dele. Não se aproxima de Deus quem não tem conhecimento. E sem o conhecimento da palavra, não há santificação. E Deus, a gente sabe muito bem, que Ele não se aproxima de quem está sujo do pecado, porque a santidade dele o impede. Tem que haver um desejo no ser humano de querer ser santificado, de querer conhecê-lo para poder se aproximar de Deus. Porque a gente não se aproxima de quem a gente não conhece.
Nossas amizades só são estabelecidas a partir do momento que a gente gosta, que a gente conhece a pessoa. E aí a gente passa a gostar dela a ponto de querê-la manter na nossa vida, não é mesmo? Se você não gosta muito de uma pessoa, você não vai conhecer ela. Não te interessa muito o que ela gosta, o que ela não gosta, os horários dela para você tentar continuar sendo amigos. Mas quando você gosta de alguém, você a conhece, você procura agradar ela, você procura estar sempre próximo, criar boas memórias com ela, não é mesmo? E dar um jeitinho de mantê-la sempre com você. É dessa forma que nós temos que buscar ter o nosso relacionamento com Deus. Através dos ensinamentos anteriores, dos 4 passos que a gente viu lá atrás, Jesus ele nos dá um alvo e um objetivo através da oração dele, que nós devemos alcançar. Nós devemos com letra maiúscula, nós temos que alcançar isso na nossa vida. Que a unidade do corpo de Cristo, que a glória do Senhor possa descer sobre a terra, através da nossa oração, através das nossas vidas, e que o amor do Senhor alcance os outros. Esse é o principal objetivo do Evangelho. É isso que nós devemos buscar como igreja. Que nós possamos ser um só, como Jesus foi com o Pai. Que nós possamos clamar e a glória do Senhor possa descer sobre essa terra, possa tocar as vidas. E que nós possamos viver o pleno amor do Senhor. E que possamos anunciá-lo a outras vidas. Jesus, nessa oração dele, um pouquinho longa, ou não tanto, 26 versículos, ele nos ensinou várias coisas. A gente viu que a oração dele não foi para que ele fosse o maior de todos, para que Jesus pudesse ser livre da morte. Não vemos aqui uma ânsia dele em alguma coisa particular, mas nós vemos o amor e o cuidado dele, inclusive com as pessoas que viriam através dos séculos. Ele rogou para que Deus nos protegesse do maligno. Por isso nós temos que guardar nossas vidas. Nós temos que vigiar aquilo que a gente faz. Temos que vigiar os locais que a gente vai, os amigos que a gente tem. Porque quando o salmista Davi fala que para não se assentar da roda dos escarnecedores, não é qualquer coisa que ele está falando. O que o salmista está falando para nós é cuidado com as suas amizades. Você acha que elas não representam perigo nenhum, mas elas podem vir a te corromper no futuro. Então é melhor você cortar as amizades que parecem ser inocentes agora do que você se perca lá na frente. Não estou dizendo que você não deve falar do amor de Jesus para todas as pessoas. Pelo contrário, você deve. O que estou falando para você nessa manhã é que para você não perder aquilo que você é por causa de uma amizade. Não abrir mão daquilo que o Senhor te chamou para viver por causa de companhias, ou porque você quer estar andando como todo mundo porque é a moda, ou porque você quer chamar a atenção e se sobressair porque você faz aquilo que todo mundo faz. Você quer mostrar que você está andando no grupinho. O que eu estou te dizendo é que você ser diferente, você vai alcançar pessoas, porque você vai fazer com que as pessoas vejam e se questionem por que você não é igual a elas. E quando elas olharem para a sua vida, elas possam ver que há um brilho diferente e que elas necessitam ser alcançadas por esse brilho também. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar nossas cabeças. Nós possamos orar como Jesus orou nessa manhã. Que nós possamos rogar pela proteção dele sobre as nossas vidas, sobre a vida das outras pessoas. Que nós possamos clamar ao Senhor, que nós possamos viver o pleno amor dele nessa terra. Que nós possamos ver a glória dele brilhar sobre as nossas vidas. Que os nossos caminhos venham querer adorar e exaltá-lo. Que nós não vendamos aquilo que a gente tem por pouca coisa. Que nós tenhamos prazer e orgulho de servir ao Deus que nós servimos. Senhor Deus querido e amado, entramos na tua presença mais uma vez nessa manhã. Pai, nos apresentando diante de ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas.
E te pedimos, ó Deus, que a tua glória possa brilhar sobre a nossa vida. Ó Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, vir a nos usar para alcançar outras vidas também. Que possamos viver a plenitude da unidade do corpo de Cristo. Ó Pai querido e amado, que possamos ser um só corpo, com um só propósito, um só espírito. Pai, que possamos buscar a coletividade, possamos buscar aquilo que também, Senhor Jesus, é importante para o teu reino. Senhor Jesus, que possamos ser tocados pelo teu amor, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus querido, amado, nós te pedimos, Senhor, que possamos ser um em ti. Ó Deus querido e amado, que possamos, Senhor Deus, te agradar com os nossos gestos, que possamos te agradar com as nossas palavras, que a intenção do nosso coração seja sempre te agradar, seja te exaltar, ó Deus, acima do que as pessoas que estão ao nosso redor. Senhor Deus querido e amado, nós te clamamos, nós te pedimos que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Ó Pai, que esse ensino possa ser guardado, Senhor Deus, e gravado em nosso coração. Senhor, que toda vez que nós virmos uma alma, possamos nos lembrar da nossa missão, daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos, Senhor Deus querido e amado. Ó Deus, nós queremos servir ao propósito da nossa criação. Nós te agradecemos porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor não nos abandonou. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, porque o Senhor lá atrás já tinha nos enxergado e já estava orando por nós. Porque lá atrás o Senhor já havia nos amado e o Senhor continua nos amando. Porque o Senhor nos perdoa. Oh Deus querido e amado, nós te agradecemos. Nós te louvamos nessa manhã. Abrimos o nosso coração diante do teu altar, ó Deus. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Eu me rasgo por inteiro, peço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver,
onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh Senhor, adoramos o teu nome nessa manhã. Santo é, Senhor, oh, aleluias, 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 Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Glorificamos, exaltamos o teu nome nessa manhã, Santo Espírito de Deus. E te pedimos, continue andando no nosso meio, tocando em vidas. Oh, Deus, alcançando os contritos de coração, os abatidos de alma, Deus. Te pedimos que o Senhor possa tocar, Senhor Deus, venha inundá-los, Senhor Deus, com a alegria do Senhor. Que venha tocá-los com teu amor, com teu poder. Ó Deus querido e amado, se há alguém enfermo no nosso meio, que ele possa ser curado nessa manhã. Oh Deus querido e amado, nós clamamos o nome de Jesus Cristo, que tem poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Oh Deus querido e amado, te pedimos, alcance a todo ele, Senhor Deus. Oh Pai, venha tocar, venha passar o teu precioso sangue e purificar as vidas. Oh Deus querido e amado, nós te pedimos nessa manhã. Oh Deus querido e amado, que cada um possa ser tocado pela tua presença. Oh aleluias, aleluias, aleluias sejam dadas a ti. Oh querido, começa a adorar e exaltar o nome do Senhor. Oh, começa a agradecê-lo por tudo que ele tem feito sobre a tua vida. Oh Senhor, Santo, Santo, Santo és, Santo, Santo. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue se ausentar da tua presença, Senhor Deus. Viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia, Senhor Deus querido e amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa manhã. Nós te louvamos pela vida dos nossos irmãos, Senhor Deus querido e amado. Cada um deles que está aqui presente. Nós também apresentamos diante de Ti aqueles que não puderam vir aqui nessa manhã, ó Deus. Que a Tua graça e o Teu poder possam alcançá-los, ó Deus, também. Que eles possam sentir o Teu toque. Que eles possam, Senhor Deus querido e amado, ser consolados. Senhor Deus querido e amado, nós Te pedimos que o Senhor possa abençoar essa semana que se inicia nesse dia. Que possamos consagrar a nossa semana todinha ao Senhor nesse dia especial. Que Ele possa marcar as nossas vidas. Possa ser o começo de algo novo, Deus, em nós. Ó Deus querido e amado, que nós possamos estar com nossos olhos, os nossos ouvidos bem abertos. Para, Senhor Deus, ouvir e Te ver, Deus. Que o Senhor possa continuar falando conosco. Que o Senhor possa continuar nos usando. Que o Senhor possa continuar nos guardando. Possa continuar nos livrando de todo o mal e de todo o perigo. Pai, que essa semana seja uma semana única na vida de cada um. Que eles venham testemunhar milagres e maravilhas que eles viveram através do Teu nome. Ó Pai, que vidas possam ser impactadas por eles. Ó Pai, que eles possam lançar sementes da salvação sobre muitas pessoas. Pai, que eles possam ver os frutos do Seu trabalho também. Que
que eles possam vir se alegrar cada vez mais em Ti dar, Senhor Deus, prazer, em Te servir, em estar na Tua presença, que eles possam sentir saudade, Pai, quando eles não puderem vir. Pai, nós Te agradecemos por tudo, e que a graça e o poder do Senhor possa estar conosco nessa manhã. É o que nós pedimos e nós desejamos, em nome de Jesus. Amém.